Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Galera, um dia desse eu estava assistindo o jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo com o Palmeiras, tinha uma multidão de pessoas no Maracanã, assim, a grande maioria gritava bem alto, cara, tava barulhada, sabe, cara, o jogo tava duro demais. De repente, o Arão fez uma falta onde o juiz expulsou o cara. Vê se pode. Tenho certeza absoluta de que se fosse o jogador do Palmeiras, ele não ia estar dando o cartão vermelho pro cara, para ninguém. Sabe? O Palmeiras tinha um jogador a mais e começou a ir para cima do Flamengo, que estava recuando para trás. Aí acabou o primeiro tempo, eu falei assim, caraca, cara, ainda bem que acabou o primeiro tempo, porque tá no sufoco. Aí quando os times retornaram de novo pro campo, o Paulo Souza não tinha uma outra alternativa, cara, senão tirar o Davi Luiz e colocar o Andréas Pereira. Ele arriscou tudo. Ele colocou o Andréas Pereira para ele ser o elo de ligação e encarar de frente o Palmeiras. Cara, e o mais incrível, o Flamengo começou a pressionar, aí eu me lembrei de um fato real que aconteceu há anos atrás. O Palmeiras também tinha um jogador a mais do que o Flamengo, e mesmo assim o Flamengo ganhou. Enquanto eu estava pensando isso, cara, estava até comentando com um cara que estava do lado, de repente o gol do Flamengo saiu na hora certa, cara. O Andréas deu um passe para o Gabigol, que tocou de cobertura, encobrindo o goleiro. No fim, o Fla ganhou do Palmeiras, e o Andréas foi o protagonista principal. Foi assim, tipo, cara, é uma surpresa inesperada. Olha para você ver. Mas a jogada só deu certo, galera, porque os jogadores convivem junto todos os dias, cotidianamente. Vê se pode, cara. Aí amanheceu o dia seguinte e só tinha galera na rua com camisa do Mengão. Você tinha que ver. E aí? Estranharam esse vídeo? Estranharam esse texto? Estranharam o texto, né? Pois vocês notaram que tem várias expressões nesse texto que eu vejo quando estou acompanhando, que eu ouço quando estou acompanhando as narrativas de futebol. E muito bom narrador por aí, narrador famoso, narrador de grandes empresas aí, de comunicação, da grande mídia, cometem exatamente essas falhas de comunicação, praticamente destruindo a língua portuguesa. E nós vamos analisar hoje aqui, não de forma gramatical, fazendo análise sintática, nada disso não, mas a gente vai tocar aqui em alguns assuntos que são importantes para a gente melhorar a nossa fala. E a gente só melhora a nossa fala, a gente só melhora o nosso raciocínio, principalmente nosso raciocínio lógico-linguístico. Você nunca parou para pensar nisso, né? A gente sempre fala raciocínio lógico. Todo raciocínio é lógico, só que depende da área. A gente sempre fala o raciocínio lógico e pensa na matemática, mas existe o raciocínio lógico-linguístico. Logo na abertura do texto, eu falo assim, eu estava assistindo o jogo do Flamengo. Se alguém fala, estava assistindo o jogo do Flamengo, o cara estava trabalhando no jogo do Flamengo. Ele estava ajudando alguém no jogo do Flamengo. Porque a regência do verbo assistir, no sentido de ver, é assistir ao jogo. Tem a preposição a aí ligada ao artigo o. Ao jogo do Flamengo. Então eu assisto ao jogo, assisto ao espetáculo, assisto ao show do Iron Maiden, assisto ao show do Megadeth. Então, quando eu vou falar vejo, eu tenho que utilizar assistir a. Quando eu quero dizer assistir no sentido de ajudar, é assistir, simplesmente assistir. Então o médico assiste o paciente, ele ajuda na recuperação do paciente. O bandeirinha assiste o
juiz. Ele ajuda o juiz. Multidão de pessoas. Multidão só pode ser de pessoas. Se é uma multidão, só pode ser de pessoas. Ou eu uso a palavra multidão, ou eu uso que estava cheio de pessoas naquele local. A grande maioria. Outra questão de raciocínio lógico. Se é grande, não tem mais o que falar. Maioria já expressa aí uma ideia de grandeza. Então, grande maioria é um pleonasmo, é uma redundância. Ou eu uso uma grande parte, ou simplesmente a maioria das pessoas. Gritava bem alto. Se eu grito, só pode ser alto. Ou eu falo alto, ou eu grito, ou simplesmente eu grito. Porque não tem como gritar baixo. Vou gritar baixo. Ninguém grita baixo. Quando está gritando baixo, eu estou sussurrando. Outra questão também aqui que as pessoas falam muito. Onde? Onde expressa localidade. A cidade onde eu nasci é Rio de Janeiro. A cidade onde eu moro atualmente é essa aqui. Muita gente fala onde. O calendário onde eu escrevi aqui, fiz a marcação do dentista, da data do dentista. O livro onde eu li isso aqui, eu li a seguinte frase. Não existe isso, gente. Outra, certeza absoluta. Se é certeza, se eu estou certo, só pode ser absoluto. Então, não existe um certo meio certo. Ou é certo ou não está certo. Então, eu tenho certeza. Só isso. Ou então eu tenho conhecimento ou uma ideia absoluta sobre um determinado sentido, uma determinada questão. Aí tudo bem. Mas certeza está certo. Acabou. Ia estar dando cartão vermelho, eu vou estar viajando. Não existe gerundismo. Vou viajar, viajarei. Ia dar, daria. Então, vamos acabar com o gerundismo, vamos seguir a nossa ideia, fazer a conjugação do futuro. Não vou estar lendo, vou ler, lerei. Jogador a mais. Aqui tem uma questão de raciocínio lógico, linguístico. Jogador a mais. O Palmeiras estava com jogador a mais. Por que tem a questão da lógica? Porque o futebol tem todas as suas equipes formadas por 11 jogadores atuando dentro do campo. Se eu digo que o time do Palmeiras está com jogador a mais, logicamente ele estaria com 12 jogadores. E isso não é permitido de acordo com as regras do futebol. Então a equipe do Palmeiras estava completa. A equipe adversária é que tinha um jogador a menos. Então, passo a dizer, o time do Palmeiras estava completo. O time do Flamengo estava com um jogador a menos porque o jogador Arão foi expulso. Recuando para trás. É aquela ideia de avançar para frente. Seu avanço só pode ser para frente. Então, ou eu avanço, ou eu digo, vou para frente. Ou eu recuo, ou eu digo, vou para trás. Agora, avançar para frente e recuar para trás não existe. Retornando de novo. Se eu retorno, só pode ser uma ideia cíclica, repetida. Então, não preciso falar retorno de novo. Outra e alternativa são duas palavras que têm a mesma origem etimológica. A origem etimológica é a história da palavra, é a raiz da palavra. Vamos dizer assim, vamos entender assim. A palavra alter dá origem à palavra outro e dá também origem à palavra alternativa. Daí alter ego, que seria o outro eu. Normalmente falado em literatura, falado no cinema, o alter ego de um escritor tal, o alter ego daquele diretor de cinema, de teatro. Então, se é outra, só pode ser alternativa. Ou então, eu digo,
ele não tinha outra opção, ou ele não tinha uma alternativa a não ser fazer isso. Não posso juntar uma e outra palavra. Outra sempre separado de alternativa. Escolho a que eu vou usar. Da mesma forma, elo de ligação. Não existe um elo que não seja ligar dois componentes. E fazer uma corrente, por exemplo, se ele é um elo, ele está ligando alguma coisa na outra. Encarar de frente. Se o rosto está na frente da pessoa, se a cara, não gosto muito dessa expressão, está na frente, eu só posso olhar de frente ou encarar alguma coisa. Encarar de frente é pleonasmo também, é redundância. Não faz sentido. Outro também que a gente sempre ouve por aí, principalmente quando estamos assistindo a filmes ou assistindo aos filmes. Fato real. Este filme é baseado em fatos reais. Não existe um fato que não seja real. Também a gente ouve por aí, baseado em eventos reais. Se um evento é real. Fato e evento sempre serão reais. O que pode ser ou não real é a história, é o episódio. Uma história pode ser inventada ou uma história pode ser real. Um episódio pode ser inventado, imaginado, criado, ou ele pode ser real. Então, o filme é baseado em uma história real. Mas eu deveria dizer, ou deveria ouvir, né? Quem está fazendo a produção do filme deveria se atentar para isso. Este filme é baseado em fatos. Este filme é baseado em eventos. Há anos atrás, há no sentido, o verbo haver, no sentido de decorrido, um tempo decorrido. Então eu digo, ou há anos que acontece isso, ou anos atrás aconteceu isso. Eu não preciso utilizar as duas expressões ao mesmo tempo. Ou eu digo há anos, ou eu digo anos atrás. Outro, o gol do Flamengo saiu na hora certa. Outro de raciocínio lógico. O gol do Flamengo saiu na hora certa. Existe hora errada para sair gol? Cobertura. Tocou de cobertura encobrindo o goleiro. Gente, já ouvi isso. De cobertura encobrindo o goleiro. Se é de cobertura, está encobrindo. Não é verdade? O protagonista principal. Se ele é o protagonista, só pode ser o principal. Surpresa inesperada. Ou alguém espera uma surpresa. Olha, eu vou esperar uma surpresa. Fulano vai me fazer uma surpresa. Os meus pais vão me fazer uma surpresa. Eu vou ficar esperando a minha surpresa? Não existe isso. Toda e qualquer surpresa é inesperada. Outro famoso, muito corrente por aí. Olha para você ver. Esse chega a ser uma piada. Olha para você ver. Se eu vou olhar, eu vou ver. Se eu vou ver, eu vou olhar. Convivem juntos. Vou conviver com alguém que está lá na África. Vou conviver com alguém que está lá na República Tcheca. Vou conviver com alguém que está em outro país, em outra cidade. Não tem como. Mesmo que seja pela tela de um celular, por videochamada, videoconferência, a gente não convive. O prefixo co é junto, significa estar fixado, próximo. Então, viver com viver é viver junto. Então, não preciso falar conviver junto. Amanheceu o dia seguinte. Se amanheceu, só pode ser o dia seguinte. Não pode amanhecer o ontem, não pode amanhecer o futuro. Daqui a 2 dias, amanheceu daqui a 2 dias. Não tem como isso, né? A não ser que eu fale de uma forma poética, tirando a licença poética, amanheci 3 dias depois. Aí é uma outra situação. Agora, amanhecer o dia seguinte, neste contexto de que no dia anterior foi o jogo do Flamengo, nessa situação, e no dia seguinte, na segunda-feira, vamos imaginar que o jogo tenha sido no domingo, que na segunda-feira eu vi muitas pessoas
com a camisa do Flamengo na rua, só pode ser amanheceu a segunda-feira, ou então amanheceu e eu vi as pessoas com a camisa do Flamengo, ou no dia seguinte vi as pessoas com a camisa do Flamengo, e aí sim, nesse sentido sim, mas amanheceu o dia seguinte, não tem como não. E todos os dias, cotidianamente. Se são todos os dias, só pode ser cotidianamente. Não tem como ser isso também, né? Agora, vamos pensar no raciocínio lógico linguístico. Eu queria chamar a atenção para vocês de algo que é muito comum e está muito dentro da gente de uma determinada forma que a gente não consegue mais ver a lógica na expressão, no significado da expressão, já foi esvaziado de tal forma, utilizado de forma errada, de maneira errada, já foi esvaziado o significado que a gente pensa que está errado, mas não está errado não. É o uso da expressão risco. Quando a gente fala risco de queda, significa que eu não posso chegar na janela porque existe risco de queda, que alguém pode ser precipitada, ser atirada, se jogar dali ou cair dali de forma acidental daquele espaço, daquela janela. Então existe o risco de queda. Quando eu digo não coloca o dedo na tomada ou não pegue naquele fio, que existe risco de choque, é que a pessoa pode receber uma descarga elétrica e ou se machucar ou até mesmo perder a vida em relação a aquela situação ali. O risco de gravidez, quando dois adolescentes estão começando afoitamente, aquela questão da paixão, do amor, e resolvem ter a primeira relação, algumas pessoas falam, olha, tem risco de gravidez, usa preservativo. Risco de gravidez é porque a gravidez poderá acontecer. E agora, risco de morte. Risco de morte. Essa é fácil. É que a morte poderá acontecer. Aquela situação causa um risco de morte. E o risco de vida? O que vocês entendem como um risco de vida? Se tem risco de vida, existe risco de sobrevivência. Existe chance de haver vida. É isso mesmo, galera. A expressão risco de vida significa algo positivo. Risco de vida é risco de sobrevivência. A vida estar em risco é uma coisa totalmente diferente da expressão risco de vida. Vamos lá, vamos analisar. Risco de choque, existência de choque. Risco de gravidez, existência de gravidez. Risco de queda, existência de queda. Risco de morte, existência de morte. Risco de vida, existência de vida. Notaram? Então, o risco de vida não significa que a pessoa vai morrer, mas significa que a pessoa vai sobreviver. Então, quando o médico disser, o paciente tem risco de morte, eu vou entender que ele tem chance de morrer. Existe a possibilidade de morte. E quando ele fala, o paciente corre risco de vida, que bom que ele corre risco de vida. Existe a possibilidade da vida. Existe a chance da vida ali. Só que está tão batido como algo que ligado à morte, ligado à morte, ligado à morte, que é até difícil, e eu entendo, é até difícil a gente interpretar que a expressão risco de vida significa possibilidade de vida. Reflitam sobre isso. Veja se não faz sentido isso aí. Gente, eu quis começar esse vídeo de uma forma diferente e peço para vocês aí acionarem o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, vão dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Legal? Então é isso, gente. Vamos refletir sobre essas expressões aí, ok? Um grande abraço para vocês. Valeu!